Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou André Mesquita, eu sou curador aqui do MASP e também coordenador da área de mediação em programas públicos do museu, uma área que mensalmente realiza uma série de atividades públicas aqui nessa instituição, como seminários, formação de professores, que é o nosso programa MASP Professores, programa de acessibilidade, as antologias de texto do museu, visitas mediadas no acervo, que é o programa Diálogos no Acervo, a gratuidade de grupos, que passa por nós também, agora mais recentemente com as atividades realizadas no Vamos Livre do MASP, e também o nosso programa de palestras. Hoje é a nossa segunda palestra desse ciclo curatorial ligado a histórias da ecologia. Hoje também é um dia bastante especial para esse programa de palestras, porque o MASP Palestras, da maneira como ele está, configurado, a gente começa esse programa em 2016, então, em 2016 e 2017, a gente tem um ciclo grande de palestras com professores convidados da Unifesp, muitas dessas palestras refletindo sobre questões relacionadas ao acervo do MASP. E aí, a partir de 2018, a gente tem uma virada nesse programa, onde a gente começa a desenvolver ciclos de palestras relacionados aos eixos curatoriais do museu. Em 2018, a gente começa com um ciclo de histórias afroatlânticas, e depois passamos para histórias das mulheres e histórias feministas. As palestras sempre realizadas no pequeno auditório do museu. E aí, quando chega a pandemia em 2020, a gente passa os programas do MASP para o virtual, né? Então, os ciclos de palestras, eles acontecem no YouTube do museu, assim como os seminários. E depois de 5 anos no YouTube, a gente volta. Hoje é a primeira palestra presencial em 5 anos, Ana. Então, realmente, assim, uma coisa muito especial a gente poder voltar para esse ciclo de palestras com você. Então, quero te agradecer muito pela sua presença. Dizer também que as palestras desse ano, elas continuam também virtualmente, então, o que é muito legal também, porque a gente consegue convidar palestrantes e pesquisadores de outras partes, né, do Brasil, de outros países. Então, só informando a vocês que no dia 28 de junho, que é um sábado também, a partir das 11h, a gente tem uma palestra com a antropóloga Aline Costa, que vai discutir uma série de questões relativas ao antropoceno, né, a questões relativas à natureza, à convivência de humanos e mais que humanos. Então, todo esse ciclo, como eu disse, voltado ao tema das histórias da ecologia. Como vocês sabem, recentemente o MASP abriu uma exposição do Monet, que está no Edifício Lina, junto com Franz Krageberg. A gente também está com outras exposições, eu convido vocês a visitarem. Uda Guzmán, MAB, Movimento de Mulheres Atingidas por Barragens, além dos 5 ensaios do MASP, que estão em 5 andares desse edifício. Em setembro deste ano, a gente abre a exposição coletiva Histórias da Ecologia. Todo ano o MASP faz uma exposição coletiva dedicada ao eixo curatorial. A exposição Histórias da Ecologia abre em 5 de setembro, e ela tem a curadoria de Adriano Pedrosa, Isabela Righelli e eu. Então, assim, estamos aí trabalhando muito para este ciclo. Espero que vocês gostem da exposição. A ideia de ecologia que a gente tem trabalhado muito nas nossas conversas é pensar a ecologia como um sistema de relações. Então, isso vai aparecer bastante na exposição. Eu gosto muito de pensar nessa mirada do Monet em relação à ecologia, um desafio bastante conceitual, bastante grande, pensar essas questões. E espero que a palestra, com certeza, a palestra da Ana hoje será muito proveitosa. Então, só dizer que todas as palestras que a gente realiza aqui no MASP, elas são gravadas e são disponibilizadas posteriormente no YouTube.
Esse QR Code depois está disponível para certificados, para quem quiser certificados de participação na palestra. A gente conta também com a interpretação de Libras. Quero agradecer também a intérprete de Libras hoje. Muito obrigado. Muito importante ter a sua presença aqui. Queria, então, apresentar a nossa palestrante de hoje, que é a Ana Magalhães. A Ana Magalhães é historiadora da arte, curadora, professora titular do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, o MAC-USP, e pesquisadora de arte do século XX, com uma perspectiva transnacional. Ela foi professora convidada em universidades do Brasil e no exterior. Ana foi pesquisadora visitante no Getty Research Institute, em Los Angeles, e pesquisadora curatorial na Biblioteca Hertziana, em Roma. Autora dos livros A Canoa e a Ponte 2000, Classicismo Moderno, Margherita Sarfatti e a Pintura Italiana no MAC-USP, de 2016, Boccioni no Brasil, Reavaliando Formas Únicas da Continuidade do Espaço e Sua História Material, de 2022, e o livro A Pequena Bailarina, de 14 anos, de Edgar Degas, de 2024. A Ana tem cerca de 1h30, até 1h30 de apresentação, e depois a gente passa para perguntas do público. Então, Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada, André, por essa apresentação tão generosa. Eu também gostaria de agradecer à Escola do MASP e à curadoria da exposição A Ecologia de Monet, em especial na figura do Fernando Oliva, com quem eu tenho uma troca de muitos anos, né, e que me convidou, inclusive, para contribuir com um texto para o catálogo da exposição, né. Modéstia à parte, eu fui das poucas pessoas que trabalhou com Monet no Brasil, então, que era a minha tese de mestrado, que é o livro que o André mencionou, né? Eu dividi a minha apresentação em duas partes, né? Na primeira, que é mais rápida, na verdade, eu só vou fazer um breve histórico da trajetória do Claude Monet para situar vocês, né, a obra que eu vou tratar na segunda parte, que está lá bem na entrada da exposição, já soube disso, né, com uma obra que vocês também vão ver aqui, que é da coleção do Musée Marmottan, de Paris, e que é a Canoa sobre o Epte, né, que é uma das duas pinturas do Monet que pertencem ao acervo do MASP, né. Quando eu fui convidada a escrever o texto para o catálogo, eu tratei das duas pinturas, mas hoje eu acho que eu queria focar na Canoa sobre o Epte, porque ela é um pouco excepcional na produção do artista, né. Os pontos que eu queria tratar em relação à Canoa sobre Epte dizem respeito a esses itens aqui, né? Quer dizer, eu vou tratar, na verdade, de um período específico na carreira do Monet, na trajetória do Monet, que é o período que ele está morando a 70 quilômetros da capital francesa, né, em Giverny, num vilarejo rural. A sua coleção de estampas japonesas, né, que de certa maneira, disposta, né, no contexto da sua casa, nesse universo, chamados ukiyo-e, em japonês, literalmente, imagens do mundo flutuante, né? E as trocas do pintor com escritores, intelectuais simbolistas, né? Só para dar algumas informações, eu falei aqui de uns termos que talvez não sejam tão familiares para vocês. Quando eu falo da coleção de estampas japonesas do Monet, eu estou falando da formação de uma coleção no contexto daquilo que ficou conhecido como japonismo na Europa, né? Ou seja, que era caracterizado por um colecionismo, citação e apropriação da cultura visual do Japão pelo mundo da arte, da cultura, nos países europeus. Quer dizer, isso começa, na verdade, com a reabertura dos portos japoneses ao Ocidente, em 1854. O Japão tinha ficado fechado para as relações comerciais com o Ocidente por 300 anos. Então, é uma fragata estadunidense que chega na costa da, então, Baía do Edo, hoje Tóquio, né, e reestabelece as transações comerciais entre esse país do Extremo Oriente e o Ocidente. E, a partir da presença do Japão nas exposições universais, isso, sobretudo, em 1867, isso, assim, cria uma verdadeira fascinação com o mundo do Japão, né, com os objetos de entendida arte japonesa. A gente pode depois conversar sobre isso, né? E
a gente vê o estabelecimento de uma série de coleções, pequenas galerias, mercadores, e os artistas mesmo, né, que começam a coletar esses objetos na tentativa de renovação da sua poética na pintura, na escultura, né, nas artes gráficas e assim por diante, né? E um dos principais objetos colecionados nesse contexto são justamente os chamados ukiyo-es, ou estampas japonesas. Elas são estampas coloridas, feitas a partir de matrizes separadas, né, de madeira, e elas eram, enfim, impressas, né, como monotipias, assim, e que, na verdade, eram muito baratas na ocasião que elas chegaram na Europa. Existe essa lenda, inclusive, de que elas chegavam embalando produtos comerciais, porque ela tinha a ver com esse contexto da urbanização, do crescimento urbano da cidade de Tóquio, né? Então, embora os europeus tivessem um olhar muito primitivizante em relação a essas imagens que eles viam, né, e imaginavam isso como a grande arte do Japão, né, para os japoneses elas não eram uma coisa de grande valor. Elas se transformaram em coisas de grande valor porque os europeus passaram a colecionar. E por isso que o Monet também pôde reunir a coleção dele desde muito cedo. Uma coisa que eu destaco para vocês é que, além do Monet, né, tem o Van Gogh tinha uma coleção muito importante de estampas japonesas, o Rodin tinha uma coleção de estampas japonesas, tem intelectuais, críticos, têm coleções de estampa japonesa, mas eu acho que talvez uma das referências naquele momento, na Paris, era a loja do Samuel Bing, que era um grande colecionador de objetos, cerâmica, vestuário, né, elementos decorativos, objetos decorativos, etc., e que criou também uma revista especializada que auxiliava esses colecionadores na escolha, na compra, né, dos seus objetos do Japão, né, com uma revista que foi a revista Le Japon Artistique, né, o Japão artístico, que era esse lugar onde os europeus criaram uma espécie de expertise sobre esse mundo distante, né, do Japão. E, quando eu falo de simbolismo, né, eu estou falando de alguma coisa, de uma corrente literária, na verdade francesa, mas que também tem inflexões em outros países da Europa, naquele contexto, ou seja, segunda metade do século XIX, eu estou falando, sobretudo, a partir dos anos 1880, né, que surgiu em contraposição às vertentes naturalistas, aquelas que tratavam do romance realista, né, na figura, por exemplo, de um escritor como Émile Zola, como Balzac, né, etc. E esses intelectuais, escritores e artistas, né, porque isso tem desdobramentos na escultura, na pintura, na gráfica, na crítica de arte, na análise, né, das obras de arte, como a gente vai ver aqui, eles se ligaram a essa tendência, né, buscando uma interpretação mais sensorial, subjetiva e espiritualizada do mundo, quer dizer, a sair desse racionalismo crescente, né, e dos estudos mais sociológicos, digamos assim, e trabalhar com um espiritualismo mais subjetivo, que não era ligado também às estruturas institucionais religiosas e assim por diante, né? Bom, então, o Monet vai para Giverny, começa a realizar esse tipo de pintura, enfim, dispõe a sua coleção de estampas japonesas para todo mundo ver, cria um jardim imenso lá, que a gente vai falar a respeito dele, né, e pinta essa obra do MASP. Aliás, as duas, né, são pintadas nesse contexto, com uma diferença aí de 2, 3 décadas, né, mas elas são pintadas no período que ele se estabelece em Giverny, que ele sai de Paris, assim, se isola mesmo, né? Ele é tido como um pintor difícil de encontrar no ambiente francês. Ele, enfim, adota um estilo de vida que está ligado justamente a esses tempos dos trabalhos no campo, né? Ele mesmo se compara em algumas entrevistas a um fazendeiro. Ele acorda muito cedo, acorda 4 horas da manhã para ir pintar com o seu cavalete, suas telas e assim por diante, né? E só para vocês terem uma ideia aqui, né, eu coloquei para vocês alguns pontos importantes sobre, assim, como Monet é lido pela historiografia da arte, né? Então, e quais os eventos da sua vida, por assim dizer, que caracterizaram aquilo que a gente entende que é a pintura impressionista do Monet por excelência.
né? Então, em primeiro lugar, ele, embora tenha nascido em Paris, ele vai crescer numa cidade no norte da costa da Normandia, que é uma cidade portuária, um grande porto comercial francês naquele momento, que é Le Havre, aonde ele começa primeiro fazendo desenhos de caricatura, etc., ainda muito adolescente. Ele tinha 16, 17 anos quando ele fazia essas caricaturas, começou a expor numa vitrine de uma livraria, é descoberto pelo Eugène Boudin, que vai ser o seu primeiro mestre, que é um paisagista que está pintando o tempo todo a costa, né, da Normandia, viaja por vários vilarejos praianos para pintar essa costa da Normandia, e introduz o Monet, digamos assim, nesse mundo da pintura de paisagem, né? Na pintura de paisagem realista, né, e numa prática de pintura de paisagem que se dá ao ar livre, não é dentro do ateliê, é fora, né? Quando ele chega em Paris, né, ele encontra esse mesmo tipo de procedimento, na verdade, nos pintores da chamada Escola de Barbizon, né, que tinham surgido algumas décadas antes, já eram mais seniors, assim, já eram veteranos, né, digamos assim, mas que o Monet começa a olhar, observar a pintura e continua nesse procedimento de pintar ao ar livre, né? Eu estou falando de pintores como Camille Corot, Millet, Théodore Rousseau, mas, sobretudo, Corot tem um papel importante, né, para a formação do Monet quando ele chega em Paris. E ele vai, né, ele começa a sair de Paris justamente, né, para pintar os arredores de Paris, né, essa paisagem bucólica que os pintores realistas encontravam justamente na floresta, quer dizer, no vilarejo de Barbizon, que era nos arredores de Paris, né. Outro aspecto importante é justamente a emergência das exposições impressionistas, né? Quer dizer, entre 1874 e 1886, o Monet, né, ao lado do Degas, do Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley, o Basile, que morreu muito cedo, né, eles, em torno da, digamos assim, da liderança de um artista como Edouard Manet, eles acabam criando essa sociedade de artistas independentes. Então, a exposição que aconteceu primeiro em 1874 não era chamada exposição impressionista, né? Isso foi adotado depois, né? E eles, na verdade, tiveram aí o apoio do fotógrafo Félix Nadar, o mesmo fotógrafo que faz as primeiras fotografias, né, de balão da Torre Eiffel em 1889, depois, né? Mas que faz essas cenas de Paris do Alto, etc., que empresta o ateliê dele no Boulevard des Capucines para que eles realizem a primeira exposição, né? E, com o fim das exposições do grupo, né, porque o grupo começa a se dispersar, como eu disse, o Basile e o Sisley. O Basile morre muito cedo, e isso tem a ver, obviamente, com o fato de que eles voltam de experiências muito diferentes, inclusive para constituir esse grupo, né? E tem, enfim, grandes desentendimentos entre eles, né? Por exemplo, o Monet é uma figura assim absolutamente patética para o Degas. Isso é assim, só um assunto, uma lenda também, mas assim, o Degas está muito mais, quer dizer, é um artista muito racional, muito intelectual, né, que tem uma aproximação com referências à tradição clássica da arte, que entende, por exemplo, que esse título dado a eles, né, de pintores impressionistas, que era pejorativo na época, né, era quer dizer, não tinha nada a ver com a pintura dele. Então, por exemplo, o Degas começa a ter um papel bem mais importante na organização das exposições, sobretudo a partir dos anos 1880, e o Monet continua aparecendo lá, mas ele começa a ter outras formas, né, de apresentação do seu trabalho. Ele tem um mecenas importante, como a gente vai ver, que ajuda ele a se estabelecer em Giverny, etc., né? E ele começa a ganhar uma notoriedade, assim, por conta do tipo de pintura que ele faz, que tem a ver com ele ter caído nas graças, digamos assim, de um colecionismo internacional, né? A partir já da segunda exposição impressionista, eles são representados pela galeria do Durand Ruel, Paul Durand Ruel. E o Paul Durand Ruel, logo em seguida, abre sucursais da sua galeria em Londres e Nova York. Eu não sei se vocês sabem, mas até hoje eu acho que as maiores coleções de Monet estão nos Estados Unidos, né? Embora a França tenha conjuntos muito importantes, claro, obras seminais do artista, etc., mas
de fato, ele virou uma febre, né, para o colecionismo americano dos anos 80 e 90 do século XIX. A tal ponto que, quando ele está em Giverny, que ele se estabelece em Giverny, a nova geração de pintores estadunidenses que chegam para fazer a sua formação na França, como os brasileiros fizeram muitas vezes, e outros artistas, né, de outros países do mundo e outros países latino-americanos, eles vão para Giverny, onde eles estabeleceram uma colônia, de fato, e aí tem esses episódios de que eles, quer dizer, o Monet não recebia ninguém, né, não gostava de receber ninguém, ele não teve propriamente discípulos, né, digamos assim, não gostava disso, mas tinha essa história de que os americanos, os jovens pintores americanos, enfim, subiam o muro da propriedade dele em Giverny, ficavam espiando ele de longe. Tem essas lendas, né, sobre ele. E eu só trouxe aqui para vocês, né, quer dizer, essa celebridade dele que se dá justamente do momento que ele se estabelece em Giverny, né, e, sobretudo, a partir dos anos 1900. Eu trouxe aqui essa foto que foi publicada na revista The Studio, em Londres, em 1905. E isso é ele, justamente, posando no que vai ser conhecido depois como o jardim d'água dele em Giverny, né? Eu vou falar, né, um pouco sobre a construção do jardim, mas eu só queria chamar a atenção para vocês que essas imagens são imagens que depois tiveram uma circulação enorme, e ele se faz fotografar o tempo todo nesse jardim, tanto no terreno original, onde ele tinha a propriedade dele, quanto depois no jardim d'água, né? Bom, eu vou mostrar aqui só algumas pinturas, muito rapidamente, né, algumas obras que foram tomadas como paradigmática dessa produção impressionista do artista e imortalizaram ele como pintor impressionista por excelência. Só para vocês terem uma ideia da trajetória e a gente entrar na canoa sobre o Ept, né? Então, isso é considerado, né, essas duas obras são consideradas as primeiras tentativas de grandes dimensões que o artista faz, pintando ao ar livre. Então, ele sai dessa pintura de cavalete, propriamente, né, e trabalha nas grandes dimensões para criar essa versão de Almoço na Relva. O que vocês estão vendo aqui são as duas secções da pintura que sobreviveram ao fato de que ela foi partida e cortada em não sei quantas partes, porque o Monet, naquele momento, a gente está falando dos anos 1860 ainda, né, em que ele luta muito com recurso, com dinheiro, não paga o aluguel do ateliê dele, etc. Ele dá a obra como pagamento do aluguel do ateliê, e o proprietário do imóvel acaba talhando a tela em não sei quantas partes posteriormente para vender os pedaços da tela, né? Então, o que sobreviveu disso hoje são essas duas secções da pintura e o Mulheres no Jardim, né, que são, como é que se diz, são tentativas do Monet de fazer essa pintura rápida, enfim, dos reflexos luminosos, atmosféricos, mais naturais, etc., né, fora, né, trabalhando no ar livre, de grandes dimensões. E a primeira tentativa, ele obviamente está inspirado na versão que o Edouard Manet fez, né, entre 1862 e 63, o Almoço na Relva. E o Mulheres no Jardim era a tentativa dele daí de mandar alguma coisa para o salão da Escola de Belas Artes de Paris, para tentar, enfim, dar um start na sua carreira, né? Só para vocês terem uma ideia, nesses dois casos, bom, no caso de Almoço na Relva, o Monet faz uma série de estudos preparatórios, né, em pintura mesmo, em que ele está na floresta de Barbizon, perto de Barbizon, enfim, usando inclusive seus amigos, né, e a sua própria primeira mulher como modelo. Então, a gente pode ver aqui aquela figura de barba sentada do lado da figura de branco, é o Courbet, né, o pintor Gustave Courbet, que frequentava esse ambiente, e de pé ali, né, de chapéu de coco preto, etc., é o Frédéric Basile, né, e as figuras femininas todas são estudos que o Monet faz a partir da Camille Monet, sua mulher, nas diferentes posições, né. O mesmo acontece com Mulheres no Jardim, né, ele também está usando esse ambiente do entorno dele, né, dos seus amigos, do ambiente familiar, para tomar essas posições, esses gestos, né, e colocar essas figuras no jardim, né, na paisagem. Uma das coisas que a gente sabe que ele tenta fazer aqui é uma espécie de roldana para suspender essa pintura no meio do gramado e tentar
trabalhar sobre ela ao ar livre, né? Que ela é relativamente grande, ela não cabe num cavalete, né? Então, tem uma tentativa dele de transformar essa pintura em grandes dimensões, né? E uma coisa que eu acho que é importante lembrar é que, nos anos 80, sobretudo, a pintura impressionista foi muito reavaliada pela historiografia internacional, e a gente começa a entender que os historiadores da arte estão identificando, né, que esses pintores eles não estão só interessados no efeito atmosférico e luminoso, né, eles estão, na verdade, fazendo uma espécie de quase registro do que eram os hábitos, né, de certa classe burguesa, média, nós não estamos falando de gente rica, né, nós estamos falando de uma classe burguesa, média, ascendente, né, de pequenos comerciantes, intelectuais, etc., que eles representam e retratam o tempo todo os hábitos dessa classe social e assim por diante, né? E aqui, por exemplo, Mulheres no Jardim recebeu como é que se diz? Uma leitura muito interessante sobre como Monet, na verdade, olha para os catálogos de moda feminina que estão emergindo nesse momento, quando ele faz a representação dessas figuras, né, com esses vestidos diferentes e assim por diante. Bom, a outra tentativa dele de fazer uma pintura de paisagem daí de grande porte, agora não mais figuras na paisagem, mas a paisagem de grande porte, vem com suas vistas dos banhos de La Grenouillère, né? Que são obras que ele começa a realizar entre 1869 e 1870. Ele está trabalhando lado a lado com Renoir. Renoir também tem uma série de pinturas, né, de vistas de La Grenouillère. La Grenouillère, só para vocês entenderem, era um restaurante e um local de banhos de rio e passeios de barco no vilarejo de Bougival, perto de Paris. Então, que naquela época, uma coisa que é interessante, né, e que essa historiografia trata muito nos anos 80, nos anos 90, é que os impressionistas eles são uma espécie de enfim, rastro, né, um resquício do crescimento das estradas de ferro, né? Toda a malha ferroviária da França, que se organiza em torno de Paris naquele momento, é por onde eles caminham. E eles sempre chegam a esses lugares de trem, né? Então, sair da estação de trem, né, em Paris, as estações estavam sendo construídas nesse momento, e alcançar os lugares, né, os recantos verdes e parques, etc., nos arredores de Paris. E, no La Grenouillère, a tentativa dele é justamente fazer ele começa fazendo os estudos. Então, o que a gente vê aqui são 2 desses estudos que ele faz, ainda ao ar livre. Então, elas são pinturas de pequena dimensão, no cavalete, né, que ele bota uma ao lado da outra, né, e começa a construir esses vários pontos de vista, onde ele está interessado em também captar esses efeitos luminosos, dos refletores da água, né, o nome do lugar, né, o restaurante, esse recanto dessa altura do Sena, em Bougival, recebeu esse nome porque a água era ondulante, né? Ela fazia o que eles chamavam, assim, parecia que ela estava eles falavam de um efeito de grenouille, das rãs que ficavam saltitando, né? Então, você tem esse efeito o tempo todo assim, e é onde ele está testando justamente um tipo de pincelada que não é com pincel, mas é com a espátula, né? Então, ele começa a tentar fazer isso. Ele não consegue terminar a pintura como ele quer, né, de grandes dimensões. Ele acaba fazendo aquilo que um historiador da arte britânico, Charles Harrison, chama de uma espécie de atitude crítica, porque ele expõe as obras inacabadas na exposição impressionista de 1874, né? Junto com essa aqui, né, que reza a lenda, é a que dá nome, né, esse nome pejorativo ao grupo, mas, na verdade, os críticos, quando olham para essa pintura e olham para as vistas de La Grenouillère, entendem o que ele está apresentando não é pintura acabada, são esboços, estudos preparatórios, né? Então, que não era uma coisa, como é que se diz, que eles estavam acostumados a ver, etc. A palavra impressão, eu acho que isso é importante também dizer, a palavra impressão estava no vocabulário artístico da França e da Inglaterra desde o final do século XVIII, início do século XIX, quando a gente vê a emergência de um conjunto de artistas que trabalham sobre aquarela, né, pintando cadernos de aquarela, pintando ao ar livre.
né? Então, era sempre tomar a impressão daquele lugar. Então, isso estava no vocabulário corrente, né, da crítica de arte do século XIX, mas que entendia que isso não era a obra, a obra acabada, a obra que deveria ser exibida e assim por diante. Só um detalhe interessante dessa pintura, né, que ninguém se lembra ou fala a respeito. O Monet tinha estado aqui, né, entre 1869 e 70, ele está trabalhando em La Grenouillère, com Renoir, vem a Guerra Franco-Prussiana, Paris é sitiada, né, pelas tropas prussianas, e alguns dos impressionistas fogem, né, não se alistam no exército e fogem da França. O Monet vai se estabelecer por quase um ano em Londres. A primeira visita que ele faz a Londres, e na correspondência trocada com os amigos, né, ele vai dizer o tempo todo, bom, eu não sei o que os ingleses estão fazendo aqui, pintando esses mínimos tijolinhos, porque o que é incrível em Londres é a bruma. Né, a fog londrina, né, isso que é a marca da cidade. Fog londrina, né, gente, falando em ecologia, lembremos que Londres era uma cidade poluidíssima no século XIX. Então, isso é um efeito totalmente artificial naquele contexto. Mas aqui não se trata de uma vista de Londres, mas sim, no caminho de retorno à França, né, ele passa por Le Havre. Então, isso é uma vista do porto de Le Havre, né, que ele está representando aqui quase esvanecente, né, como se fosse perdido no tempo, mas a gente tem que lembrar que ele, na verdade, está vendo esses efeitos da bruma, né, do pôr do sol, de novo, por conta de uma região que é uma região de apoio à indústria nascente na França, né, ou seja, é um porto comercial, com grandes navios, grandes embarcações e assim por diante. E outra coisa também pela qual ele acaba ficando, quer dizer, que é muito comentado na pintura dele desses anos, são essas duas versões, eu estou mostrando uma para você, mas são duas, né, que ele faz do Boulevard des Capucines, aonde justamente ele está fazendo essa pintura do ateliê do Nadar, olhando pela janela e olhando para o boulevard, né? E uma coisa que a gente esquece é que, quando ele chega em Paris, nos anos 60, e mesmo nos anos 70, ele é um artista muito interessado do que é a paisagem urbana de Paris, né? Depois ele deixa isso de lado. Quando ele está em Giverny, ele não trata mais disso, né? Mas até os anos 1800, até o início da década de 80, ele ainda pinta essas paisagens urbanas de Paris, né? Aqui também eu acho que é importante lembrar que esse é um dos poucos, essa pintura serve quase de um registro do que significava para o parisiense médio ver a transformação da cidade de Paris nos anos 1870. Estou dizendo isso porque, entre 1860 e 1870, Paris passou por uma verdadeira revolução. Aquilo que a gente está vendo aqui em São Paulo aconteceu em Paris, ou seja, a cidade medieval é posta abaixo, e o Barão Haussmann, que era o prefeito de Paris, cria esse novo plano diretor em que se abrem os grandes boulevards. O Boulevard des Capucines era um desses. Então, essa abertura dos grandes boulevards, o estabelecimento de uma rede de estações de trem, né, que levavam para o interior da França, em todos nos arredores, né, nas bordas do Distrito Central de Paris, né, a transformação do mercado de Les Halles e assim por diante. E, claro, né, o Monet está atento à chegada desses objetos da cultura japonesa. Isso é um retrato que ele apresenta, na verdade, isso é uma figura que ele apresenta para a exposição impressionista de 1876, e que, na verdade, é a mulher dele, que é usada como modelo, num kimono japonês, com esses leques japoneses ao fundo, né? Vocês percebem que ela é quase uma figura de porcelana, assim, né? Ela é quase uma figura decorativa. Isso é reforçado, inclusive, pelo tipo de perspectiva que ele adota, né, para posicionar essa figura dentro de um interior. E um dado que, para os historiadores, sempre foi muito curioso, é porque a Camille, mulher dele, não era uma mulher loira. Ela está aqui com uma peruca loira. Ou seja, essa figura é um híbrido, né, digamos assim. É uma sobreposição desse encontro entre o Ocidente e o Extremo Oriente.
né, digamos assim, para ele. E é enorme essa figura, né? Essa figura, esse quadro, como vocês veem lá, ele tem 2,30 m de altura. Então, é uma nova tentativa dele de fazer essas grandes figuras, né, mas fazendo agora referência a essa cultura japonesa. E não podia deixar de mostrar para vocês, pelo menos essas duas versões que ele faz de vistas da Estação Saint-Lazare, que tinha sido recém-inaugurada, né, entre 1875 e 77, e o Monet pede ao diretor da Gare para pintar ao ar livre a partir de uma das plataformas de trem. E ele está interessado justamente em ver os efeitos justamente dos vapores que saem, né, dos trens, que são os trens a vapor, trens movidos a carvão, né, na estrutura de ferro e vidro dessa estação. Era uma novidade total a coisa da estação de ferro e vidro, né? E ele faz uma série, um conjunto de representações da Estação Saint-Lazare, e que marcam para a historiografia, né, de fato, digamos assim, uma prática efetiva de um procedimento serial na pintura dele, em que ele começa várias obras ao mesmo tempo, né, às vezes vai acabar isso em ateliê, às vezes termina ali, faz as anotações e depois expõe como um conjunto, né, que é o que ele faz com essas vistas da Estação Saint-Lazare na exposição impressionista de 1877. E, a partir de 1880, ele vai, agora, assim, de fato, quer dizer, se a série, por exemplo, a série da Estação Saint-Lazare, a gente está falando de um conjunto de uma dezena de pinturas, quando a gente chega nessas primeiras tentativas do Monet, já nos anos 1890, né, que ele já está estabelecido em Giverny, etc., nós estamos falando de dezenas mesmo. Né? Por exemplo, das vistas da fachada da Catedral de Rouen, ele tem pelo menos 40 ou 50 versões diferentes. Né? A mesma coisa com os choupos de feno, né? Que ele também retrata, ou ele tenta captar nesses efeitos do pôr do sol, do nascimento do dia, a un plein soleil e assim por diante. Né? E a gente percebe que ele usa estruturas que são, né, um pouco contraditórias, porque o choupo de feno ele é uma estrutura criada pelos camponeses da região de Giverny, não só da região de Giverny, mas em outras regiões rurais, né, da França naquele momento, que são essas espécies de casinhas, né, ou amontoados do feno na época da colheita. Né? E a Catedral de Rouen é, naquele contexto, assim, um símbolo absoluto da identidade nacional francesa, e, sobretudo, depois do fracasso total da França diante da perda, na verdade, da região da Alsácia-Lorena para a Prússia. Né? Então, a Catedral de Rouen era um símbolo dessa França dita primitiva, entre aspas, gótica, né? E que, enfim, cria uma espécie de pré-história, né, da cultura francesa naquele contexto. Ela é disputadíssima, né, a questão inclusive há uma disputa entre os críticos de arte, historiadores, sobre aonde nasce o estilo gótico, né? Os prussianos reivindicam para si, os franceses reivindicam para ele, e a gente não pode se esquecer que Rouen, que fica pertinho de Paris, se a gente chega hoje em Paris, eu acho que em meia hora de trem a gente está lá, né, um pouquinho, uma hora, né, na verdade, para o norte. A gente está, de novo, falando dessa região da Normandia. Mas é o berço, na verdade, onde se enterram os reis da França. Né? Então, essas obras entraram numa disputa enorme sobre o que é essa identidade nacional francesa. Né? Enfim, para além do Monet. Né? O Monet não está verbalizando isso, mas essas obras acabam virando uma referência. Né? Bom, e agora vamos focar na Canoa sobre o Epte. Eu trouxe para vocês aqui um mapinha contemporâneo, né, de Giverny, em que eu marquei para vocês 3 coisas importantes. Né? Eu não tenho... Bom, lascia stare. Lá em cima, vocês têm o que era chamado o Clos Normand, que foi a propriedade que primeiro o Monet alugou em 1883 e compra em 1890 para iniciar a reforma desse jardim. Então, a casa, que vocês já devem ter visto por aí em milhões de fotografias turísticas, etc., que é toda cor-de-rosa com as janelinhas verdes, está no fundo do terreno, e na frente do terreno, o que esse terreno tinha originalmente era um pomar.
E que, a partir da aquisição que o Monet faz, né, ele começa a transformar, de fato, num jardim de flores, né? A outra coisa é essa segunda parte, né, em 1893, que é o chamado Jardim d'Água dele, de inspiração japonesa, né? E que ele também, ele briga com a prefeitura, né, do vilarejo de Giverny para fazer um desvio nesse afluente do Sena lá em cima, para poder criar uma corrente de água em que ele tivesse sempre água limpa, né, no espelho d'água, porque o laguinho, o chamado laguinho das ninféias em Giverny, não é muito profundo, ele tem uma coisa assim de profundidade, porque a ideia do artista era trabalhar com esses reflexos luminosos, né? E, antes da construção do Jardim d'Água, ele e a família, na verdade, estão o tempo todo aqui ao longo do rio Ept, que é o que a gente vê na Canoa sobre o Ept. Então, aquela cena que a gente vê na Canoa sobre o Ept nasce, na verdade, da prática, né, que a família Hochdet-Monet, naquele momento, Hochdet era a segunda mulher do Monet, Alice Hochdet, que era viúva de um patrono do Monet, na verdade, que era um grande empresário do mundo das lojas de departamento, e eles se descobrem, né, depois da morte do Ernesto Hochdet, eles se descobrem apaixonados e começam a viver juntos, e, a partir dali, se estabelecem em Giverny com toda a família, né, o Monet com 2 filhos do primeiro casamento, e ela com, pelo menos, 4 filhos do primeiro casamento, né? E, portanto, a Canoa sobre o Ept é realizada um pouco antes da construção do Jardim d'Água, mas ela é inspirada, digamos assim, nessas idas cotidianas, né, ou pelo menos durante o fim de semana, nas horas de lazer, das enteadas do Monet que iam passear de barco no rio Ept, né? Era uma coisa também que isso aparece não só na pintura do Monet, aparece na pintura, por exemplo, de um pintor amador que tem uma importância enorme nesse momento e vai ser também um grande colecionador dos impressionistas, que é o Gustave Caillebotte, né? Dessas figuras que se banham no rio, passeiam de barco no rio, né? Fazem piquenique às margens do rio. Isso é alguma coisa que está entrando, digamos assim, no hábito de lazer da classe média aburguesada da França, né? E agora a gente está falando de um Monet bem estabelecido, com bastante recurso, na verdade, para construir esse jardim e depois comprar o terreno da frente. Só para vocês terem uma ideia, no Clos Normand, que ele transformou o pomar num jardim de flores, porque ele queria justamente aproximar espécies de flores que criassem efeitos e manchas coloridas, etc., de forma que ele tivesse cor no jardim o ano inteiro, ele importou espécies do mundo inteiro, gente. Muitas espécies orientais, obviamente. E, numa determinada altura, ele chegou a ter, acho que 11 jardineiros trabalhando com ele nesse jardim, né? Bom, e aí isso começa justamente com essas 2 pinturas, né? Que são a Barca Azul e Na Barca, em que, na primeira, a gente vê as enteadas dele, Marthe e Blanche Hochdet, né, num passeio de barco no rio Ept, e, na segunda, a gente vê a Suzanne e, novamente, a Blanche Hochdet. A Blanche Hochdet era a filha mais velha da Alice Hochdet-Monet e vai ter uma importância muito grande, inclusive, na preservação da memória do Monet, da memória do jardim, ela que vai, enfim, manter, digamos assim, esse recanto, né, esse refúgio do Monet, depois que ele morre em 1926, e que também é uma pintora amadora, né? O que a gente percebe aqui, e eu acho que isso é interessante de observar, e que vai ser diferente da Canoa sobre o Ept, é porque ele está trabalhando com uma água, né, eu acho que é isso que eu peço para vocês observarem. A superfície da água, quer dizer, a gente tem já o corte, né, da estrutura da barca, né? Quer dizer, elas aparecem deslocadas para o canto, assim, é como se, na verdade, a gente estivesse quase com uma tomada em que essas figuras meio que entram na cena e saem, né? Que é o que vai acontecer com mais ênfase na Canoa sobre o Ept, mas vocês percebem que ele está interessado justamente nesses reflexos luminosos. Então, a gente tem a superfície da água, né? O rio, ela é uma água ainda meio parada, vamos dizer assim, ou de pouco movimento, em que a gente vê as
as nuvens do céu, né, as figuras femininas refletidas nessa superfície, né? Isso fica mais evidente ainda no caso de Anne Norwegienne. A Norwegienne porque é o tipo de embarcação que as meninas usavam, né? Aqui a gente vê as 3 enteadas dele, né? 3 das enteadas dele, melhor dizendo, que é a Germaine, que está de pé, que é a mais nova delas, a Suzanne e a Blanche, de novo, né, passeando no rio Ept, como a Germaine, ao que tudo indica, está pescando, inclusive, né? E a gente percebe de novo, né, essa espécie de candura na representação das figuras, os reflexos na superfície da água, etc. Isso muda, né? E isso muda, sobretudo, a partir dessa tentativa aqui dele, né, no mesmo ano, que é considerada uma obra inacabada, porque as figuras deveriam estar aí, mas não estão, né? E que vão dar início, digamos assim, aí às 2 outras obras que ele realiza em 1890, que são a Canoa sobre o Ept e a Barca Rosa, né? E aí tem uma coisa que ele... quer dizer, primeiro ele teve uma pausa aí entre as primeiras pinturas, quando ele chega aqui, né? Porque ele, em 1890, mais tarde, quando ele vai se dedicar à Canoa sobre o Ept e a Barca Rosa, ele vai dizer para o Geoffroy, que era o biógrafo amigo dele, né? Gustave Geoffroy, bom, eu retomei as coisas impossíveis de fazer. Enfim, as ervas, né, as algas embaixo da água que flutuam e que, né, se movimentam no fundo do rio, né? Então, ele está interessado noutra coisa, ou seja, a água deixou de ser essa superfície espelhada para se tornar numa espécie de coisa densa, móvel, né, e etc. Isso já tem uma relação, digamos assim, com as estampas japonesas que ele está colecionando, né? Eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos, né? Um deles é esse aqui, que é uma gravura do Tagawa Toyokuni, né? Que são 3 figuras numa barca pescando com uma lamparina, né? Que lembra muito, obviamente, o que as meninas, né, as enteadas dele estão fazendo nessa cena, né? E essas figuras, né, sobretudo da Germaine de pé, etc., as figuras muito escultóricas, né, dessas figuras femininas na gravura do Toyokuni, e que não são qualquer coisa, né? Essas figuras na gravura do Toyokuni são as ditas oirans, né, que eram cortesãs do universo, justamente, da cidade do Edo, a antiga Tóquio, né, e que tinham um status social um pouco privilegiado. Elas eram entendidas como mulheres muito lindas, que tinham uma certa autonomia, né? Elas eram, obviamente, usadas, né, ou, como é que se diz, agenciadas para o divertimento masculino, mas elas tinham uma certa status social, que é diferente de ser simplesmente uma geisha. E a gente nota isso pelo tipo de vestuário que elas estão usando. Elas têm esses grampos muito excepcionais, uns penteados muito excepcionais, e o fato delas usarem essa cinta, né, no kimono, por exemplo, amarrar a cinta no kimono, a padronagem, né, que o Toyokuni representa, designa a classe social delas, ou esse status que elas têm socialmente dentro do contexto do Edo naquele momento, né? Além disso, né, quer dizer, esse grafismo, por exemplo, ondulante que a gente vê o Toyokuni fazer, aparece em outra gravura da coleção do Monet. Aliás, aparece em muitas outras, gente, né? Isso é um padrão, na verdade, que a gente vai ver os mestres da gravura japonesa usando para realizar essas figuras na água, esses passeios de barco, etc. Que é essa gravura do Kitagawa Utamaru. O que o Monet tem não é a gravura inteira, nem colorida, né? Ele tem essa figura aqui em preto e branco, né? Só um pedaço da representação, mas a gente vai ver que esse corte, por exemplo, da barca é alguma coisa que ele retoma nas invenções dele dessas figuras femininas na barca, né? E, claro, esse grafismo ondulante das ondas, né, nos rios, na gravura japonesa, vão ser importantes para ele do ponto de vista da realização dessas algas, né, que tremulam sob o fundo, né, no fundo da água que ele está representando na Canoa sobre o Ept, né?
Por exemplo, a gente percebe que, quer dizer, ele tem, na verdade, na sua coleção de estampas japonesas, um modelo a seguir, né? E que ele está tentando fazer isso nessas representações. Bom, e aí ele chega nisso aqui, né? A Canoa sobre o Epte, do MASP, e a Barca Rosa, né? Ambas de 1890. Né? Elas nunca foram apresentadas em exposição do Monet em vida. Né? A Barca Rosa pertenceu a um colecionador importante, galerista importante francês desse período, que é o René Jeanpel. Mas a gente tem os escritores e críticos em torno do Monet falando sobre essas pinturas, né? E aí é muito interessante, porque a gente percebe que a paleta mudou completamente de tonalidade, né? Ele sai desses azuis e rosas, um pouco mais claros, etc., para criar quase 2/3, né, como a gente vê aqui, de camada dessas pinceladas ondulantes muito escuras, né, com, no caso da Canoa sobre o Epte, né, essas duas figuras flamejantes que passam assim, como um dardo. Né? Ou seja, ao fato dele também fazer essas pinceladas onduladas, ao contrário dessa pintura espatulada que a gente via nas primeiras versões, ele cria esse efeito de movimento. Né? Essa tomada é quase uma tomada cinematográfica, né, digamos assim. E aí tem algumas figuras em torno do Monet que vão, enfim, se inspirar nessas pinturas dele, falar dessas pinturas dele, numa chave simbolista, digamos assim, né? Numa chave simbolista que significa de tratar elas como imagens metafóricas, né? E, sobretudo, falar das contradições, né? Dos paradoxos que essas figuras representam. Um dos principais amigos do Monet nesse período, e que frequenta muito o jardim dele em Giverny, é o escritor simbolista Octave Mirbeau. E o Mirbeau vai ser o primeiro a fazer uma resenha, né, dessas... A gente não sabe muito bem se era a Barca Rosa ou a Canoa sobre o Epte, porque não tá, enfim, explicitamente dito, né, mas ele diz o seguinte, eu vou citar porque é importante citar. Né? Ele diz assim, no Mayol, né, que é essa embarcação fina, né, com esses 2 remos laterais, no repouso de uma água quase negra, sobre a água profunda de um pequeno rio sombreado, do qual não vemos a margem que o quadro corta, 2 jovens com vestidos claros, charmosas em sua graça e abandono fácil, estão sentadas. A corrente é rápida. Ela faz estremecer, entre as espumas de sol e os verdes moventes das folhas refletidas, os reflexos malvas e rosas dos vestidos. Mas o drama não está aqui, ou seja, o drama não está nas figuras. O que acontece na tela não está nas figuras. No primeiro plano do quadro, que é inteiramente de água, superfície brilhante, espelhada, corrente, o olho, pouco a pouco, afunda no frescor da onda e descobre, através das transparências líquidas, até o berço de areia dourada, toda uma flora interlacustre, extraordinárias vegetações submersas, longas algas filamentosas, esverdeadas selvagens, púrpuras, que, sob o impulso da corrente, se agitam, se torcem, se descabelam, se dispersam, se juntam como estranhos peixes, como tentáculos fantásticos de monstros marinhos. Né? Então, o Mirbeau introduz, né, um elemento fantasioso, lírico, né, e de perversão também nessas pinturas. Né? O próprio Gustave Geoffroy, falando, né, dessas obras do Monet, vai dizer o seguinte, né, mais ou menos no mesmo período, sobre o fino e vivo riacho do Epte, entre os juncos, né, que são essas plantas que pendem para dentro do rio, na sombra clara de aros de verde, ele também dá vida a figuras. Um barco ligeiro carrega 2 jovens moças vestidas de rosa, uma no leme e outra remando. Harmonia de verde escuro e rosa vivo, retratos de moças na flor da idade, aparições deliciosas e passageiras. Monet fixou esta poesia em uma imagem imprevisível de beleza radiante. Né? E, por fim, o René Jeanpel, que foi proprietário da Barca Rosa, que diz o seguinte... Né? E aqui a gente começa a ver a transformação dessas meninas, modelos que são simplesmente pequeno-burguesas passeando de rio, numa outra coisa. Né? Porque o Jeanpel diz o seguinte, eu comprei 2 telas dele por 200 mil francos. Elas estão entre as obras-primas de Monet.
Não são um par, mas ambas representam mulheres em barcos. Que livro poderia ser escrito sobre o tema dos adoráveis domingos da pintura francesa do século XIX? Os impressionistas são particularmente excelentes nisso, alcançando o ápice de sua arte quando pintam nossos domingos franceses, tão típicos do nosso povo. Há um candor neles e uma alegria, cor, uma leveza graciosa, ternura e silêncios e faces claras e inteligentes. Há casais que são leais entre si, o primeiro sentimento de amor, o desejo consciente, mas sempre tingido de romantismo, as eternas Lisette e Mimi Pinson, as jovens trabalhadoras, beijos ensolarados, almoço na relva, repouso, trabalho esquecido, relaxamento descarado. As mulheres de rosa estão numa canoa rosa, passando velozes como um dardo, perto da margem, sob a folhagem baixa que pende por sobre a água com uma sombra verde escura. Na sombra, as duas mulheres estão iluminadas como tochas por reflexos produzindo outros reflexos. Elas passam tão rapidamente, essas duas mulheres, e nós estamos na outra margem. Elas passam como um sonho, ou como um desejo que não pode ser desfeito, ser satisfeito. Todos nós, na adolescência, já estivemos no campo num dia ensolarado e sem uma companheira em nossos braços. E sempre havíamos aquela que nos faltava na outra margem, inatingível e linda. Né? Ou seja, essas meninas viraram objeto de desejo, aqui, né? Muito claramente. E o que é interessante nesse caso é que, na leitura que esses intelectuais, esses críticos fazem dessas pinturas do Monet, eles estão informados, na verdade, por essa literatura simbolista, né, pelo tratamento, né, da figura feminina, sedutora, né, uma espécie de mulher maldita, assim, né, e das histórias de amor, etc. Por exemplo, o Jean-Paul falar no texto dele, em Lisette e Mimi Pinson, a referência dele, de novo, é a prostituição, gente, desculpa, mesmo. Né? Então, assim, a Lisette é uma personagem que, num romance ainda do século XVIII, é uma prostituta. E a Mimi Pinson é uma jovem empregada de uma casa burguesa, né? Uma jovem da classe trabalhadora que acaba sendo, enfim, a gente diria com todas as lentes, violentada pelo dono da casa. Né? Então, ou seja, isso está aí. Né? E um dado importante é pensar que isso tem uma fonte clara para o Monet, quando ele olha para as suas estampas japonesas, mas também o seu jardim e a sua coleção de estampas japonesas inspira outros artistas. Né? Quer dizer, é de 1899, portanto, 9 anos depois dessas obras, e 9 anos depois que o Octave Mirbeau escreve sobre essas obras, um romance do Octave Mirbeau que se chama O Jardim dos Suplícios, né? Que é inspirado no Jardim do Monet em Giverny, em que ele imagina essa espécie de, narrativa, né, ou viagem infernal através de um mundo de vegetações guiado por uma mulher, que é uma mulher flor, né, e que leva esse personagem principal à perdição. Né? Então, essa figura da heroína maldita, né, que está dentro dessa literatura simbolista, emerge aqui para falar dessas pinturas. E um modelo possível do Monet para a realização dessas versões, né, sobretudo da canoa sobre o Epte, é justamente esse Eiichi Ozouda que está na sua coleção. Ele tem uma série, na verdade, de representações assim, e é muito interessante porque esse tipo de representação na gravura japonesa, assim como ela circulava na virada do século XIX para o século XX, é entendida como uma espécie de composição que não trata desses lazeres urbanos, nada disso, mas é uma representação dessas belíssimas figuras das oirans, muito bem vestidas, com composições muito elaboradas, né, passeando de barco, a vegetação, né, que emoldura, digamos assim, o alto da representação, etc., e que são comparáveis à própria paisagem, ou seja, elas são mulheres flor. Né? E elas são gravuras entendidas como
exercícios, né, digamos assim, do que se entende pelo belo naquele contexto da gravura japonesa sendo recepcionada, né, sendo apropriada por um olhar europeu, obviamente, né, porque são os europeus escrevendo sobre isso, né. Então, é muito curioso, né, que ele tenha uma gravura como essa na coleção dele, que ele resolva trabalhar com essas, usando as suas enteadas como modelo, trabalhar nessas figuras femininas. E aí, assim, a gente vai ter um universo de referências literárias, de composições musicais, né, e outros meios, né, dessas figuras femininas que passeiam de barco, que são comparadas à flor na pintura francesa desse período, não só no Monet, mas em outros artistas, né? E outros duas referências importantes, né, de interlocução com Monet nesse contexto são, de um lado, o Marcel Proust, né, quando ele escreve, né, o Em Busca do Tempo Perdido, um dos volumes é A Sombra das Moças em Flor, justamente, e que ele fala desse contexto e tal. E um compositor como o Debussy, né? Claude Debussy escreve nesse período, exatamente desse ano, uma composição inspirada num poema, na verdade, do Mallarmé, que se chama O Nenúfar Branco, e que o Nenúfar Branco é a figura dessa moça que está do outro lado da margem do rio, inalcançável, inatingível, que desperta desejos e amores e assim, né? E que o Debussy musica numa composição que é feita de 4, acho, partes diferentes, que chama Ambato, no barco. É um passeio de barco com 2 meninas, e assim por diante. Então, de fato, essas obras acabam se vinculando a esse contexto de uma leitura, como é que se diz, simbolista dessas obras, não mais impressionista, né? E, numa perspectiva crítica, do que a gente está falando, afinal de contas? A gente está falando do Monet que representa e se apropria de uma cultura visual do Japão de um modo primitivizante, né? Transfigurando a cena de um lazer doméstico, familiar, de cotidiano, e desses pequenos encontros femininos em um devaneio atemporal de meninas flores que estão ali para o deleite de um olhar masculino. É isso que ele faz, né, no final das contas. E o Japão, por sua vez, para ele, né, como para outros artistas naquele momento, né, e como o Ocidente percebe esse território, né, uma fonte de uma sociedade perdida no tempo, como se não tivesse havido nenhum processo de modernização no território japonês, né, nem mesmo a partir da retomada com o Ocidente. Quer dizer, o discurso é todo de que o Japão é essa espécie de lugar intocado, puro, onde figuram, enfim, circulam essas figuras femininas, né, etc., e que é entendido como uma fonte de renovação longe daquilo que, por exemplo, o Mirbeau, que tem uma ação política importante naquele momento, né, e que o próprio Monet vai aderir, né, de condenação da degeneração social por causa dos processos de industrialização, por exemplo, né? Embora o jardim do Monet seja totalmente artificial, ele é um paraíso artificial, completamente construído, com espécies de plantas que, enfim, deixavam os fazendeiros da região loucos, porque elas viravam pragas, enfim, tem tudo isso que envolve a construção do jardim dele em Giverny, o desvio de um pequeno afluente do Sena, né? Então, eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês, e fico... enfim, à disposição para perguntas. Obrigada. Bom, Ana, quero primeiramente te agradecer pela maravilhosa palestra de hoje. A gente vai abrir para perguntas para o público, mas eu vou fazer a primeira pergunta, então. Tá. Que é a seguinte: tem um núcleo da exposição que talvez seja o núcleo que eu mais gostei, um pouco por conta das coisas que a gente tem pesquisado para histórias da ecologia esse ano, muita afinidade justamente dessa exposição coletiva que a gente vai abrir em setembro, que não é uma exposição voltada à questão
muito específica da crise climática, né, mas ela aparece em muitos trabalhos da exposição, e que é justamente esse núcleo da névoa, né, do fog que você comentou. E foi muito legal, na abertura da exposição, eu estava com um casal de amigos que eles moraram muito tempo em Londres, e aí eles falavam, a gente passava por essa ponte todos os dias para trabalhar, tal. Então já é muito legal poder se ver num quadro do Monet, assim, né, de saber que aquela ponte ainda existe, de que no século XIX a cidade era muito poluída. E aí eu fiquei pensando um pouco na tua apresentação desse Monet social, assim, de qual que era a recepção pública desses trabalhos, né? Então eu fiquei pensando, nessa recepção se dizia que Monet estava pintando o progresso ou estava pintando alguma coisa a catástrofe, talvez, ou algo que não deveria ser pintado. Esse artista deveria focar mais na beleza das pessoas ou na beleza da natureza, mas, ao mesmo tempo, ele está pintando algo que remete já a essa poluição. Então, eu fiquei pensando um pouco nessa recepção pública em relação a esses trabalhos que você comentou. Queria poder falar um pouco sobre isso. Tá. Olha, eu acho que mudou muito a perspectiva a partir da qual a gente vê a pintura do Monet. Então, assim, quando a gente está falando dos anos 1800, né, ele, no tempo dele, e, sobretudo, até o final da década de 70, até os anos 1880, a gente está falando de um artista, de um pintor que é entendido como alguma coisa meio... Quer dizer, ele é um inovador, sem sombra de dúvida, ele é visto como um inovador, em que essas representações que ele faz, por exemplo, da própria, em torno da cidade de Paris, dos passeios de barco, etc., são coisas que são entendidas por uma crítica mais conservadora como assim, não digno da pintura. Então, sei lá, fazer alguma coisa como La Grenouillère era, assim, um escândalo, né, digamos assim, porque era tratar de uma classe social que não era a mais relevante, tratar de uma espécie de disseminação, né, e apropriação pelas classes trabalhadoras de determinadas práticas que eram entendidas como burguesas, né. Então, nesse contexto, ele é este pintor, né? Quando ele começa a trabalhar sobre as séries, né, nos anos 1880, aí isso muda de figura. E eu acho que isso muda de figura, em primeiro lugar, porque ele está... quer dizer, isso vem em paralelo com também pesquisas sobre o espectro luminoso. Então, ele entra nesse discurso, né, do artista que é o artista genial, que adquiriu, né, uma espécie de maestria em pintar rapidamente, captar os efeitos atmosféricos e luminosos, né? Então, por exemplo, uma das coisas que ele mesmo vai ser para ele uma influência é a pintura do Turner. Então, ele se comparar essa pintura romântica, né, britânica, de paisagem, é uma maneira dele se inserir, né, nesse debate mais high art, né, digamos assim, entendido como alto, mas assim, e depois o Giverny é para ele uma espécie de projeto para a pintura dele, né? Então, assim, é claro que esses artistas estão vendo a transformação da paisagem, né, avassaladoramente, estão vendo, mas eles têm um certo fascínio deles com esse processo de modernização, né? Tem um fascínio deles com o processo de modernização, e que, quando o Monet chega em Giverny, eu estava falando da amizade dele com Octave Mirbeau, ali nunca ficou muito claro, mas assim, é um momento em que ele se aproxima, né, o Mirbeau é um socialista anárquico, questionando justamente esses avanços tecnológicos, né, e tudo mais, como um
caminho de degeneração da sociedade francesa, né? Então, assim, ali tudo indica que o Monet parece interessado nessas questões, né? Mas ele não está minimamente voltado para as questões sociais do seu tempo, né, eu diria. Ele está interessado na batalha da afirmação de uma pintura renovadora, né, modernizadora e etc. E ele já né, na verdade, quer dizer, a partir de 1890, com a exposição sobre tudo que ele faz, porque no ano que ele está fazendo essas pinturas, ele expõe com o Rodin, ou um pouco depois, na verdade, eles põem com o Rodin num pavilhão específico, né, o pavilhão de l'Allemagne, durante a Exposição Universal de 1889, é uma exposição paralela que eles organizam. Ali ele ganha uma celebridade enorme, ele está em todas as revistas, os americanos adoram. O prefeito de Chicago, por exemplo, tem 46 versões das Manhãs no Sena, de Montes de Fenos, que hoje são parte da coleção do Art Institute. Então, ele vira, de fato, essa figura muito celebrada, a tal ponto, né, que ele tem como amigo o ministro da Cultura, que é o Georges Clemenceau, que encomenda a ele os painéis decorativos do Museu de l'Orangerie, né, que são inaugurados depois da morte dele, mas é uma espécie de capela, né, de catedral que ele faz no jardim dele em Giverny, né? Então, assim, eu não vejo ele tanto como um pintor social nesse sentido. Nesse sentido, Degas, por exemplo, é um artista muito conservador, misógino, né? Mas é um artista que está interessado em fazer os seus comentários, né, sobre essa sociedade francesa em transformação. Bom, perguntas do público. Quem quiser, levanta a mão que eu passo o microfone. Ah, Rafa tem aqui. Temos. Depois ele aqui. Aquele quadro, A Canoa Rosa, ele é mais luminoso do que o do MASP, né? Seria por causa da luz da época, o horário do dia que ele pintou? Olha, eu duvido que isso... Para começar, essas obras são super construídas... assim, elas demandam um tempo de pintura, né? E se vocês olharem a Canoa sobre o Epte lá, e mesmo a barca, né, lá na exposição Monet, elas demandam um tempo de trabalho que isso não foi feito ao ar livre. Ele provavelmente, enfim, faz os primeiros estudos, né, ao ar livre, mas ali eu acho que ele está menos interessado nesses efeitos atmosféricos e mais interessado justamente em saber como é que ele vai resolver essa superfície com essas algas no fundo, né? A carta que ele escreve para o Geoffroy, ele falou assim, bom, agora eu tenho este desafio, como é que eu represento isso e dou essa sensação de movimento, né? Mas as obras, se vocês olharem, inclusive, tanto para a barca quanto para a Canoa sobre o Epte, assim como a Barca Rosa, elas são obras relativamente grandes para o Monet botar num cavalete e terminar ao ar livre, né? É interessante porque faz parte, inclusive, da poética dele, a partir justamente da encomenda dos painéis decorativos do Museu de l'Orangerie, ele acaba criando, esvaziando 2 estufas que ele tinha no fundo do jardim e criando um ateliê para colocação e terminar essas pinturas, né? Porque, claro, ele não pode fazer um painel desse tamanho ao ar livre, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vende essa imagem, né? Porque é como ele aparece nas fotografias de época, é como ele é filmado pelo jovem Sacha Guitry pintando, né? Acho que é isso. Mas eu queria aproveitar essa pergunta sobre a canoa sobre o Epte, um pouco desses aspectos da composição da água. Então, essas pinceladas, são camadas de cor que ele vai acrescentando com o tempo? Sim, totalmente, né? Se vocês forem ver de perto a pintura lá, ela tem um gesto longo, né? Ela não é mais não é espátula, mas ela é pincelada realmente. Ela é esse gesto longo, ondulante, e ela é feita de várias camadas de cor. Então vocês vão ver amarelo, vermelho, verde, azul, ocres, né? Que ele cria, né? Na verdade, uma camada densa de pintura que ele cria na superfície da tela. Mesmo as meninas, né? As 2 moças que ele representa, elas têm um empastamento, né? E que não é o empastamento do gesto com a espátula, porque vocês, quer dizer,
A pintura impressionista não teria sido possível sem a pintura de bisnaga, gente, sem a tinta na bisnaga. Seria impossível os pintores impressionistas trabalharem ao ar livre sem a invenção da tinta em bisnaga. Então, eles levavam, na verdade, um estojinho da tinta. O que Monet faz no início, por exemplo, na Grenouillère, a gente vê isso muito claramente, é usar uma espátula que é usada como instrumento de escultura, na verdade. Pega um pouquinho daquela tinta que eles usavam para espalhar na paleta, ele aplica direto na pintura, né? Na Canoa sobre o Épte, a gente vê um outro gesto, que é o do pincel mesmo, né? Ele ainda está trabalhando com as cores separadas, né, digamos assim, então é uma camada de vermelho, uma pincelada de vermelho, uma pincelada de azul, uma pincelada de verde, mas ele voltou, digamos assim, a uma outra prática, um outro procedimento de pintura que não é o que a gente via nos anos heróicos, né, ditos heróicos do impressionismo. Oi, eu tenho mais um pedido do que uma pergunta. Eu gostei muito desse último bloco que você falou sobre o simbolismo e a influência das obras na música e na literatura. E eu estudo cinema e recentemente tive uma aula sobre expressionismo alemão enfim, o impacto no cinema não só alemão, mas mundial nesse contexto pós-guerra. Então, eu queria saber um pouquinho mais sobre a influência de Monet e do impressionismo em outros movimentos artísticos. Bom, eu acho que a gente tem alguns, né? Se a gente vai falar de cinema, a gente tem que lembrar enfim, o Jean Renoir vai ser conhecido muito mais por um cinema realista, né? Assim, quando a gente estuda a história do cinema, o Jean Renoir, que era filho do Pierre-Auguste Renoir, pintor, vai ser muito mais conhecido por isso. Mas as primeiras experiências que o Jean Renoir faz com o cinema, lá entre 1919 e 1920, ele está inspirado nessa pintura. Ele fica fazendo tomadas desses efeitos de luz e etc. Ele faz uma série de pequenos filmes curtos sobre os efeitos atmosféricos luminosos, a superfície brilhante da água, a superfície refletora da água. Ele está inspirado por essa pintura que ele vê o pai dele fazer e vê o Monet fazer. O Clement Greenberg, grande crítico estadunidense, vai escrever um texto seminal para a pintura dita de tipo americano, como ele chama. Ele tem um texto que chama Pintura de Tipo Americano, que ele está falando do Clifford Steele, dessa invenção da mancha de cor na tela, livre, etc. e tal. Mas ele tem um texto célebre de 1956, se eu não me engano, que chama-se O Último Monet. É muito excepcional o que ele escreve, porque ele fala justamente da pintura do período de Giverny, do Monet, dos grandes painéis decorativos, e fala dessa pintura como precursora do expressionismo abstrato estadunidense. Há questões sobre isso, enfim, mas era uma defesa que o Clement Greenberg fazia. E, claro, quando a gente está falando na passagem do 19 para o 20, a gente vai ver que a pintura do Monet, mas não só do Monet, Renoir, Degas, Cézanne, vão virar assim, grandes referências para os jovens pintores. Os pintores estão surgindo, chegam em Paris a partir dos anos 1890, como eu contei dos americanos que chegavam na França e iam lá tentar espionar o Monet pintando. Então, tem uma disseminação da prática impressionista de pintura como uma espécie de... como é que a gente pode chamar? De serviço militar, assim, uma espécie de ritual de iniciação a um modo moderno de pintar. Então, não sei se eu te respondi, mas acho que é por aí. Eu vou formular essa pergunta em portunhol, perdão. Me genera curiosidad el pensar, bueno, como viendo las composiciones, que algunas composiciones pienso que son muy fotográficas. Sí. No sé si, pensando también que la primera exposición fue en un sitio de fotografía, ¿no? Del Nadar, ¿es que se llama? O Félix Nadar, que era o grande sí, fotógrafo francés. Hay una evidencia que haya una influencia de la fotografía en la forma como veían los impresionistas o como en esas composiciones que a veces son, bueno, como digamos en esta, ¿no? Como por ejemplo en esta que parece, pues, podría ser una toma fotográfica. No lo sé, se me viene a la cabeza, no sé si hay evidencia sobre eso.
Total. Tem várias evidências sobre isso. Quer dizer, é muito curioso porque os impressionistas, de um modo geral, e o Monet vai pactuar desse tipo de retórica, de que a pintura dele não tem nada, né? Ele não usa a fotografia para pintar. O Degas é um pintor que aprende a fotografar e trabalha com fotografia para pintar. Mas a fotografia está no universo desses artistas, sem sombra de dúvida, e o tema da Canoa sobre o Épte, por exemplo, é um pouco, eu acho que é do mesmo período. O Monet, uma das enteadas do Monet vai se casar com um jovem pintor americano, o Theodore Butler. E o Butler chega a fazer 2 fotografias de 2 das enteadas do Monet, o barco, elas num barco, justamente, mas na margem do rio. Então, de fato, isso existia como uma referência. E, claro, se a gente pensa na disseminação do cartão postal no século XIX, cenas de passeios de barco estavam em todo lugar, né? Todo lugar. Inclusive, assim, por exemplo, os banhos de La Grenouillère eram desses lugares muito fotografados depois, né? Acho que não em 1869, mas um pouco depois. Aí começa a ser disseminado nos cartões postais. Né? Você falou um pouco sobre a questão do japonismo, né? Um pouco não, bastante sobre o japonismo na questão da arte do Monet. Eu queria entender, até acho que no ponto um pouco crítico, né? Sobre, acho que você usou a palavra até apropriação. Eu queria entender até que ponto, acho que se existe um consenso assim na comunidade acadêmica, se realmente é visto como apropriação essa questão dessa fetichização assim do exótico, da semelhança da composição com o ukiyo-e, né, do Japão, ou se a gente ou isso não é visto de uma maneira tão crítica porque não foi visto tanto como uma maneira comercial, tão colonizadora. Se tem um ponto de partida nesse sentido. Olha, eu acabei não falando disso agora, apresentando para vocês, mas está no meu texto, né? Apropriação, sim, mesmo, né? Quer dizer, claro que esses artistas não tinham, né, nem os artistas, nem os intelectuais que escreveram sobre o Japão naquele período, se sentiam assim, né? Eles achavam que eles estavam ampliando, na verdade, os horizontes do mundo, né? E se modernizando porque eles se encontravam essa outra cultura distante, etc. Mas imaginem vocês que, num primeiro momento, né, quando há esse contato, de novo, né, ou se restabelecem os laços comerciais entre o Japão e os Estados Unidos, os primeiros textos sobre arte japonesa que circulam na Europa são textos escritos por diplomatas que não falam japonês. E a questão do ukiyo-e, por exemplo, é outra coisa importante, porque, assim, de repente, isso vira uma febre na Europa, né? Mas os ukiyo-e não eram entendidos pelos japoneses como a grande arte do Japão. A grande arte do Japão está nos papiros, nos biombos, né? E também na representação de cenas e narrativas que estão na poesia japonesa medieval. Essa é que era considerada a arte alta japonesa para os japoneses, nesse momento. Então, se inverte completamente o sinal, né, digamos assim, e, sei lá, artistas como Hokusai, Otamaro, Toyokuni, né, Hokusai, que ficou celebrérrimo, né, assim, acabaram, enfim, sendo celebrizados por conta desse colecionismo europeu. É um tipo de gravura que emerge na passagem do século XVIII para o século XIX, e o que é curioso em relação a isso que os impressionistas colecionam, uma figura como Monet coleciona, é porque a gravura japonesa já tinha se transformado. Vocês têm cenas de comerciantes no modo meio ocidentalizado, com roupas ocidentais sendo representados pela essa gravura, que é o que caracteriza essa produção da segunda metade do século XIX, e que o Monet coleciona também.
né? Mas ele se volta para aquilo que está no passado, né? E é muito curioso essa coisa do passeio de barco, porque, claro, ele está nesse universo das oiran, né? Das figuras femininas que são flores de beleza e etc., mas ele tem uma grande gravura, grande mesmo, é uma gravura em 5 seções diferentes, que era um objeto bastante apreciado nesse contexto do colecionismo de estampas japonesas, que era uma cena da chegada dos navios europeus para levar os produtos japoneses para a Europa, né? Que você vê, por exemplo, as barcas cortadas, né? Você vê os grandes navios cortados também, mas você vê essas figuras diminutas, né? dos pequenos comerciantes, né? As embarcações japonesas, se aproximando desses grandes navios europeus que embarcavam as mercadorias que eram vendidas do Japão para o Ocidente. Ou seja, ele poderia ter, se ele quisesse, falado desse Japão. Fora o jardim japonês dele, né, gente? Que de japonês, assim... Quer dizer, a ponte arcada é de inspiração, o espelho d'água, etc. Mas, assim, ele não tem nenhum outro elemento, propriamente, que se insere, por exemplo, na prática budista de construção dos jardins. Nada, né? É uma invenção. Aquele jardim japonês é uma invenção. Para os japoneses, ele não existe, né? Boa tarde, bom dia ainda, né? Obrigada, Ana. Eu não sei se eu vou fazer uma pergunta muito, mas fiquei pensando metodologicamente a questão da historiografia, né? Porque a gente está fazendo uma leitura anacrônica de um processo e até um pouco por conta do que o André perguntou, né? O impacto dele no social. Uhum. E a gente, na pesquisa em artes, a gente se vale muito de estudos de caso, né? De ler trabalhos de artistas, né? Então, se você pudesse, se aqui já deu algumas inputs, que tipo de documentação para fundamentar essa leitura, né? Dentro do método aí da historiografia que você faz? Bom, eu acho que a primeira coisa é, de fato, quer dizer, se a gente pensa na pesquisa em História da Arte, desde sempre, né, e pensa na pesquisa em História da Arte hoje, trabalhar com as obras e olhando as obras e observando as obras é fundamental. Foi dali que a gente percebe e vê isso no conjunto da obra do artista, é dali que a gente começa a perceber que, enfim, aquilo é um pouco excepcional, né, porque ele, inclusive, nunca mais voltou propriamente a esse tipo de temática. E as outras coisas que vão fundamentando, né, é o cotejamento da obra, dos escritos do artista, dos seus críticos de época, né, da reflexão que a própria historiografia fez sobre essas obras. Né. No caso do MASP, eu me lembro que lá nos idos dos anos 90 era muito difícil, gente. Muito difícil porque... tinha acabado de sair, na verdade, um catálogo sobre a coleção de estampas japonesas do Monet. Então, se a gente olha esse catálogo da Geneviève Lafon e... esqueci... Geneviève Aitken e a Marianne de Lafon, desculpa, elas, por exemplo, elas não sabiam, nessa ocasião, que... Isso aqui, a gente não tinha... não está aqui. Mas aquela gravura que eu mostrei para vocês, que ele tinha só um pedaço, que aquilo era só um pedaço de gravura. Né? Então, quer dizer, os estudos avançaram também em relação a essa questão. E claro, essas obras vieram para o Brasil, quer dizer, a Canoa sobre o Épte veio para o Brasil em 1946. Ela foi... 48, desculpa. Ela foi exposta, ela nunca tinha sido exposta na vida do artista, então já é excepcional que a gente tenha os textos do Jean Pell, do Mirbeau e do Geffat, que contam para a gente da realização dessas obras, mas, na verdade, elas não tinham sido exibidas. Né? Canoa sobre Épte não foi exibida o Monet em vida. Né? E ela aparece na Bienal de Veneza em 1948, numa sala especial que a Bienal de Veneza organizou sobre o impressionismo francês, e é comprada para o MASP. Então, ela sai... Quer dizer, no segundo pós-guerra, em que a gente tem um grande boom de pesquisas também sobre o impressionismo francês, ela sai de circulação lá.
né? Ela vem para o Brasil e, claro, a gente durante muito tempo, né, até pelo menos os anos 90, você não tinha a circulação, não tinha ninguém, nenhum historiador da arte de sã consciência no Atlântico Norte que viesse ver essas pinturas aqui, né? Então, elas eram secundárias na reflexão sobre Monet, né? Totalmente secundárias. Eu acho que agora a gente começa, né, quer dizer, a partir dos anos meados da década de 90, etc., aí a gente começa a ter uma outra inserção dessas obras no circuito internacional. Até porque o impressionismo passou por uma grande reavaliação para pensar numa história social da arte entre os anos 80 e os anos 90. Né? Então, até então, essas pinturas eram lidas como assim, uma coisa totalmente desproblematizada, né? Uma espécie de visão romântica, né? Do que esses artistas estão representando, né? Que é como elas são vendidas como souvenir, capa de livro, cartão postal, guarda-chuva, lenços, tudo até hoje, né? Mas os historiadores da arte, a partir dos anos 70 e 80, numa visada de uma história social da arte, estou pensando em alguém como T.J. Clark, por exemplo, que é seminal, a Griselda Pollock, que tem uma leitura de gênero sobre essa pintura, elas começam a ser problematizadas. E aí, quer dizer, hoje, se a gente pensa justamente nessa noção de ecologia, né, que o André falou, né, dessa coisa sistêmica, né, e numa leitura que, no campo da história da arte, a gente chama de ecocrítica, a gente pode entender as apropriações que esse artista faz de uma cultura que, na verdade, ele conhece pelas imagens, né, das imagens que chegam para ele, daquilo que os próprios europeus estão informando para ele do que é aquilo. Né? Ana, então, queria te agradecer por estar com a gente hoje, nessa palestra sobre Monet. Como eu disse, muito bom, porque a primeira palestra presencial em 5 anos, gente, olha, é demais fazer isso, assim. É muito bom ter a interação do público, ter as perguntas, é uma coisa assim, um aprendizado muito grande para a gente também. Lembrar que a palestra da Ana vai estar disponível muito em breve no YouTube, para vocês reverem, enviarem para os amigos, usarem como fonte de pesquisa. A Ana tem um texto, um ensaio no catálogo do Monet, que foi fruto de um seminário que a gente fez sobre Monet no ano passado. Tem um serviço aqui, assim, que quero passar algumas datas, agenda, para vocês ficarem atentos à nossa programação. Então, como eu disse, 28 de junho, que é um sábado, a partir das 11 horas, a gente tem a palestra da Aline Costa, trazendo questões relativas aí para histórias da ecologia. No dia 25 e 26 de junho, a gente vai ter um seminário virtual de histórias latino-americanas, que é o eixo curatorial do MASP no ano que vem. 22 de outubro, mais para frente, a gente vai ter um seminário dedicado ao Van Gogh, porque o MASP vai fazer uma exposição do Van Gogh 2027, e vai ser também, assim como o seminário que a gente fez do Monet, esse seminário do Van Gogh, a gente convidou uma série de pesquisadores especialistas do tema relativo a esse artista. É um ano dedicado a Histórias da Loucura e do Delírio, né, do ano de 27 no MASP. Então, o resultado desse seminário são os ensaios que serão publicados no catálogo dedicado ao Van Gogh, assim como o seminário que a Ana participou, relativo ao Monet, a gente publicou, né, um ensaio da Ana baseado na apresentação que a Ana fez neste seminário. Então, enfim, é isso. Mais uma vez, agradeço a presença de vocês e até a próxima palestra. Então, visitem Monet, Krajberg, a gente vai fazer uma palestra do Franz Krajberg muito em breve. Então, Monet, Krajberg, Uda Guzmán, Movimento de Mulheres Indígenas por Barragens, no edifício Lina, aqui no edifício Petro. A gente está com as exposições Histórias do MASP, Artes da África, Geometrias, Renoir e Isaac Julien. É isso, muito obrigado.